Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Romano, também sou conhecida como Disruptivas nas redes sociais. Estou no mercado cripto já há mais de 7 anos, então tenho uma trajetória longa já no setor. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como iniciar no Bitcoin. É um vídeo focado em iniciantes que querem entender quais são os conceitos mais importantes para começar no Bitcoin. E também nesse vídeo eu quero mostrar na prática como baixar uma carteira de Bitcoin e como funciona esse processo de armazenamento. Então, se você ainda se confunde com esses conceitos de wallet, exchange, peer-to-peer, cold wallet, hot wallet e ainda não tem certeza, não tem aquela confiança, né, para comprar os primeiros bitcoins e começar o seu processo de autocustódia das criptomoedas e especificamente no vídeo de hoje do Bitcoin, esse vídeo é para você. Se você também tem algum amigo que acha, né, que está interessado em começar nesse assunto, também tem alguma insegurança, por favor, compartilhe. Também, se você gostar do vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal. Então, vamos lá. Quando eu comecei em cripto, eu demorei muito, assim, um tempo, eu não investia, já não era do setor de tecnologia, né? Eu sou antropóloga de formação. Então, existiram vários conceitos que demoraram um pouquinho para se encaixarem certinho, né? Nas suas respectivas caixinhas e onde eles deveriam. Então, esse vídeo, na verdade, é um vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu entrei em cripto e eu espero que ajude vocês que estão iniciando nessa jornada que não tem volta do Bitcoin, né? Então, eu vou tentar tornar o mais fácil possível para entender os conceitos, mas claro, caso você ainda fique com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou fazer o possível para te ajudar a entender. Então, bora lá, galerinha. Então, né, o objetivo aqui é ensinar vocês como começar no Bitcoin, né? E a gente vai dar teoria de alguns conceitos. A primeira carteira, eu não vou focar tanto em comprar, mas vou falar um pouquinho. A ideia é tentar falar mais de como armazenar, até porque eu acho que é mais importante isso no primeiro step. Eu também tenho outro vídeo que eu vou mostrar para vocês falando especificamente sobre corretoras, exchanges e a compra mais específica. Então, nesse vídeo eu quero focar no armazenamento. Então, a gente vai passar, né, para um conceitinho de o que é criptomoedas, a diferença entre criptomoedas e blockchain, que eu acho que é algo super importante no dia a dia de quem começa a mexer em cripto, né? Tem alguns erros específicos que acho que podem ser evitados caso a diferença entre moedas e redes, que às vezes tem o mesmo nome, como no caso do Bitcoin, para isso não ficar confuso. A diferença entre wallet, exchange, peer-to-peer. E vamos abrir aqui a nossa primeira wallet de Bitcoin juntos, belezinha? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é um pouquinho sobre essa diferença entre moeda e rede. Porque Bitcoin é o nome tanto de uma moeda quanto de uma blockchain e de uma rede. E no caso do Bitcoin, não existe o erro de você transferir, às vezes, uma moeda entre redes diferentes e perder esse saldo, mas em outras criptomoedas esse problema existe. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa diferenciação. Então, só para que fique muito claro, né? Existe o Bitcoin, a moeda, e o Bitcoin, o protocolo. O protocolo, né, de dinheiro, de um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, como o próprio criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, chama, né? Então, essa aqui a primeira paginazinha ali, o resumo sobre o que é o Bitcoin. Então, protocolo, moeda, né? E aí tem a rede do Bitcoin. Por exemplo, quando a gente fala de preço, a gente está falando da moeda. Quando a gente fala de mutabilidade do registro das transações, a gente está falando da rede. Então, são duas coisas diferentes. Normalmente, a moeda, né, ela é representada pelo ticker BTC, enquanto que vocês nunca vão ver a rede sendo representada pelo ticker, por exemplo. Aí, só para que isso fique muito claro, né? Então, por exemplo, a USDT, ela é uma stablecoin, uma criptomoeda stablecoin, né? Mas ela pode e ela vive em várias blockchains. Aqui é um exemplo das blockchains em que ela vive e ela é transferida e ela é negociada, né? Então a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blockchains em que a mesma moeda ela é negociada. No caso dessa moeda, que é a Tether, ela, por exemplo, não tem uma blockchain nativa.
né? Então ela sempre vai ser negociada numa chain diferente do nome dela. Mas nós temos os casos em que isso não acontece, né? Então, ixi, o slide ficou faltando aqui. Mas tá. Então, por exemplo, a Arbitrum, ela é uma rede que tem também uma criptomoeda chamada Arbitrum. Mas, por exemplo, a Polygon, ela é uma rede, né? Ela é uma blockchain que tem uma criptomoeda nativa chamada Matic, tá? E agora também uma Pol, né? Tá tendo uma mudança ali na rede. Mas, então, essa moeda, por exemplo, o SDC, ela pode existir dentro da rede da Polygon, mas a Polygon tem a sua própria moeda nativa, né? Então, e por que é importante saber isso? É importante saber isso porque se você tentar transferir uma dessas criptomoedas, uma dessa criptomoeda, essa stablecoin, o SDT, que está na rede Ether, para a rede Polygon, ou em alguma delas, você vai perder os seus fundos muito provavelmente, né? Então é importante saber que diferentes criptomoedas podem viver em diferentes blockchains. Isso não acontece no caso do Bitcoin, tá, galera? É só para vocês saberem que acontece no caso de outras criptomoedas e que é importante que você sempre transfira a moeda certa pela rede certa. Não pode fazer essa confusão aqui, tá? Então é só pra gente sempre ter essa atenção para transferir a criptomoeda certa pela rede certa. E aí, né, eu acho que aqui é um dos aspectos mais importantes para quem está iniciando nas criptomoedas, que é entender a diferença entre uma wallet, também chamada de carteira, uma exchange, também chamada de corretora, ou um peer-to-peer, que é a negociação entre pessoas. Exchanges é o que vocês ouvem falar por aí de Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, Foxbit, Bipa, KuCoin, Avatax, Bybit, BingX. Todas essas são exchanges, tá? Eles são o local onde se faz a negociação. Nesse caso, tá? Eu só trouxe as exchanges centralizadas. Existem também as exchanges descentralizadas, que a gente chama de DEX. As exchanges centralizadas a gente chama de SEX. Mas eu trouxe para vocês aqui só os exemplos das exchanges centralizadas, porque o objetivo do vídeo é conversar mais com os iniciantes, né? E acho que não é interessante começar pelas DEX, mas claro, é um step interessante e até recomendado de se dar, né? Caso você tenha interesse aí em se aprofundar em DeFi, em outros projetos. Mas então, exchange é o local onde fica o valor só quando a gente quer comprar ou fazer ali o trade, né? Quando a gente quer armazenar, segurar, principalmente na maior parte das vezes, o Bitcoin, porque a gente acredita que é uma boa reserva de valor, quando a gente quer, olha para aquilo como um investimento, a gente precisa colocar o nosso Bitcoin numa wallet, tá? Que é, digamos, um softwarezinho que vai cuidar do Bitcoin para você. E existem vários também, vou explicar a diferença entre cada um deles. E peer-to-peer é a negociação entre pessoas, quando você não vai passar por um serviço financeiro, como é o caso das corretoras. E aí, normalmente, você compra e deposita direto na sua wallet, né? Na exchange, você compra e deposita na wallet. No peer-to-peer também você vai comprar e vai enviar, né, o seu endereço direto para o wallet. Então, sempre o objetivo final é acabar nesse stepzinho aqui. Mas aqui a gente está falando de, normalmente, uma negociação entre pessoas, né, entre um indivíduo que vai fazer essa transação por você. Normalmente, esse indivíduo também tem um CNPJ, né, mas é um indivíduo. E aqui a gente está falando de uma exchange, um ambiente de negociação, uma corretora, uma empresa que é focada na negociação dessas criptomoedas. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de wallet, existem basicamente 4 tipos de wallets, né? As mobile wallets, desktop wallets, hard wallets e paper wallets. Mobile wallets, como o nome diz, na verdade o nome de todos é autoexplicativo, né? São os sisteminhas e os aplicativos que nós vamos usar no nosso celularzinho, né? Para fazer a negociação, para fazer a custódia dos nossos bitcoins, né? E aí tem algumas que funcionam só para Mac, algumas que funcionam só para o sistema da Apple, na iOS, e algumas, né, que funcionam só para Android.
No caso do desktop, também, como o nome diz, são os sisteminhas que nós vamos usar no computador. E aí, né, normalmente também é importante se atentar se aquele aplicativo está disponível para Linux, Mac e Windows. Hard wallets são dispositivos físicos, tá? Que o objetivo é fazer com que ele não tenha contato com a internet, de forma que os hackers não possam acessar esse dispositivo, né? E nós temos as paper wallets, que são formas através das quais você cria o seu endereço, sem necessariamente precisar ali de algumas dessas, né? Mas as paper wallets, elas funcionam, como eu posso dizer, elas são um pouco incompletas, né? Porque você pode criar e aí você pode enviar para alguém esse endereço para essa pessoa te depositar criptomoedas, mas se você quiser movimentar, você vai precisar converter essa sua seed, né, para algum sisteminha para poder, por exemplo, trocar, vender, movimentar, né? Então ela funciona até o primeiro estágio, digamos assim, né? No geral, as mobile wallets e os desktop wallets, elas são hot wallets, que a gente chama, né? Hot wallet significa aquelas exchanges que têm contato com a internet, né? Hard wallets a gente chama de cold, paper também, né? Que são aquelas que não têm contato com a internet, que você cria sem colocar o seu Bitcoin em contato com o ambiente onde pode existir ali hackers, vírus e etc. Tá? Então é isso. Mobile wallets, aqui eu trouxe o nome de algumas delas, tá? E aí aqui tem esse rankingzinho, né? Considerando algumas características dessas criptomoedas. Aqui eu vou mostrar para vocês hoje Electrum, mas vocês têm essas aí que estão disponíveis. E aí, né, óbvio que acho que preferível não usar nenhuma das que tem esse negocinho de atenção, né? Então a gente riscaria da lista a Mycelium, a Green e a Bitter, né? E ficaríamos aí com mais atenção para essas outras. São nomes, né? Então, assim, se você tá começando, eu indico até baixar várias, testar. Sempre, por favor, tendo muita atenção ao link, né, que você vai usar. Mas aqui são algumas das alternativas que vocês têm para caso vocês queiram movimentar fundos por celular, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, né? Sempre legal, eu acho que temos vários, né? Depende, assim. Se você quer só fazer uma transação ali, quer começar a usar realmente o Bitcoin como moeda de troca, mobile wallet é ótimo. Se você realmente acredita no Bitcoin como uma reserva de valor e vai colocar aí valores expressivos, desktop, hard são mais indicados, né? No caso do desktop, até se você conseguir ter, se você não tem dois computadores, né, colocar no mesmo computador uma partição diferente ali com Linux, por exemplo, e aí você usa no dia a dia o do Windows e deixa o do Linux um pouquinho mais isolado, digamos, né, é o sistema ideal. Aqui, alguns nomes também para desktop wallet, né, então, de novo, eu quero falar um pouquinho para vocês da Electrum, né, mas tem vários outros nomes aí para vocês testarem. E aí, de novo, né, acho que vale a pena se atentar a essa questão da atenção, né? Se vocês verem aqui, a única que passa em todos os critérios sem atenção é Electrum, e é o que a gente vai mostrar hoje, né? Isso, Hard Wallets. Tem também várias, as que vocês talvez já tenham ouvido falar, mais a Ledger Nano, Treasure, Cold Card. Jade, ultimamente, também anda ficando, acho que um pouquinho mais famosa ali, né? Então, também são opções. E aí, algumas observações importantes em relação a hard wallet, tá? 3 observações. Primeiro é a observação do preço, tá? Se você tá começando agora, quer investir R$100, a hard wallet custa mais caro do que, digamos, o que você quer, né? Pode custar ali, se a gente pegar aqui só esses valores, acima de R$800. Então, assim, se você quer investir 100, 200, 300, 400, 500, não vai valer a pena. Hardware wallets é para quem pode estar começando, mas quer investir quantidades razoáveis, tá? E esse dispositivo é um dispositivo muito sensível. Então, por favor, caso vocês vejam promoções, não comprem. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, né? Todas elas acima, ali, praticamente acima de R$800.
E aí vocês veem uma que tá 339. Cara, não compra. Não compra porque não faz sentido esse valor. Pode ter algum problema, pode ser algum scam, né? Eu peguei esse print hoje do Google Compra, simplesmente escrevi hardware wallet só pra mostrar pra vocês, né? Então, assim, não comprem promoções, tá? Nesse caso. E aí, eu acho que é um aspecto interessante de citar, né? Eu sei que a Ledger tinha como plano desse ano fazer uma parceria, né? Ela fez, na verdade, uma parceria oficial com a Kabum e esgotou até, ficou um tempo sem ter, né? Acho que eles voltaram. Então, assim, o ideal é sempre comprar direto do site ou de revendedores, revendedores oficiais, que eu já vou falar um pouquinho pra vocês. Mas eu sei que a Kabum também tem uma parceria exclusiva, uma parceria específica ali com a Ledger, né? Então, é um ponto positivo. E aí tem a questão dos revendedores oficiais, né? Como é um dispositivo muito sensível, vocês não podem comprar por aí usado, não pode comprar no Mercado Livre, não pode comprar usado da AliExpress, nada disso, tá? Então, no caso do Brasil, nós temos o revendedor oficial, né? Que é a CryptoBR. Então, se vocês têm interesse em entrar em contato com o revendedor, cryptobr.com é o site deles, tá? Então, essas são as informações que eu queria falar para vocês em relação às wallets, né? Só passando bem rapidinho aqui para a questão das exchanges, que eu acho que é bem importante. Exchanges, como eu falei, é só um ambiente para negociação rápida ali, né? E aí nós temos exchanges que são brasileiras, né? Tem o CNPJ e como é que chama? Nasceram no Brasil, né? Tem tudo no Brasil. Então aqui a Novadax até... Eu nem sei se ela pode ser considerada exatamente uma exchange brasileira, porque ela é uma exchange que vem de fora, mas grande parte da operação dela no Brasil, eles têm tudo aqui no Brasil, então até coloquei aqui junto, mas nem sei se tá certo, provavelmente não. Nós temos as exchanges de fora, mas que atuam no Brasil, né? KuCoin, Binance, Bybit. E aí, só para vocês terem uma noçãozinha, assim, de algumas particularidades, né? Então, por exemplo, a BingX, ela é uma exchange de fora que não tem Fiat on-ramp, que a gente chama, né? Tu não vai conseguir comprar lá, mas tu consegue fazer as transferências entre cripto lá dentro, né? Então, ela seria cripto, né? Ela não serve para você entrar com reais, né? E aí nós temos, por exemplo, no Brasil também o caso da Bipa, que é uma exchange só de Bitcoin, né? Então, ela é focada em Bitcoiners, só Bitcoin. Se tu quiser entrar ali e descobrir mais, tem a Bipa. E aí, para quem quiser saber mais, se aprofundar na questão das exchanges, eu tenho esse vídeo, tá? Então, é uma comparação entre Binance, Bybit, Mercado Bitcoin, BingX, Bipa e Novadax em relação a várias coisas, vários tipos de taxa, documentação, quais moedas, notas do Reclame Aqui. Então, assim, se você quer saber mais sobre como escolher a sua melhor exchange, sua melhor corretora, entra no vídeo, né? Dá um likezinho também. E aí, é isso, basicamente. Aí, só pra gente terminar aqui e na prática, né, abrir a nossa primeira carteira, tem a questão dos peer-to-peers, tá? O Bitcoin, ele nasceu para ser um sistema de negociação entre pessoas. As exchanges, em algum sentido, elas são uma espécie de bug, entre aspas, né, do Bitcoin, porque ele nasceu para ser duas pessoas usando as suas wallets e transferindo e negociando entre elas, tá? Então, até quando a gente abre o white paper, né, o resumo diz, é uma versão do dinheiro eletrônico puramente entre peers, né, que vai permitir o envio de pagamentos online de uma parte a outra, sem que nós tenhamos nenhuma instituição financeira. Então, assim, o jeito certo de usar Bitcoin é via peer-to-peer, mas ele é um jeito complicado para quem é iniciante, porque é muito difícil você conhecer a reputação e quem tá do outro lado. Eu conheço centenas de histórias de pessoas que já levaram golpe negociando entre peer-to-peer. Então, eu quero mostrar pra vocês uma coisinha, só pra vocês terem ideia, né? Então, eu vou abrir aqui o Instagram, tá? Esse aqui é meu Instagram, tal. Aí, eu quero achar uma peer-to-peer, que é a Jéssica, né? A Jéssica eu sei que é uma peer-to-peer, tal. E aí, quando eu clico e escrevo o nome da Jéssica, aparece duas Jéssicas aqui. Exatamente porque ela sempre tem fakes, tá? Então, essa é uma das questões que acho que a gente mais tem que tomar cuidado, beleza? E aí, né, eu sei,
por exemplo, que a Jéssica é uma peer-to-peer, mas é sempre importante saber exatamente se você tá negociando com ela, por isso é tão difícil. Outro peer-to-peer que também tá aí há bastante tempo é o próprio Nicolas, né? Então, assim, se vocês quiserem conhecer mais sobre peer-to-peer, são duas pessoas que são interessantes de se conhecer mais, tá? Não é uma indicação, é só duas pessoas que eu particularmente sei que estão aí há bastante tempo. Então, quis trazer pra vocês e especificamente mostrando ali o caso da Jéssica, né, pra mostrar pra vocês que, assim, cara, essa galera sempre tem muito fake, então é muito importante vocês tomarem cuidado quando vocês forem negociar com peer-to-peer, porque a chance de dar merda é muito grande, tá? Então, basicamente, como eu tinha falado ali pra vocês, a gente vai, então, abrir a nossa primeira wallet. A escolhida vai ser a Electrum, tá? Ela passa aqui em todos os critérios de uma wallet para uma wallet Android, passa em todos os critérios aqui de uma wallet desktop. Esqueci de falar, esse ranking, tá, que eu trouxe aqui, ele tá disponível no site do Bitcoin Core, que é quem mantém o código do Bitcoin. Então, eu particularmente acho uma fonte super boa. Sei que algumas pessoas podem ter críticas a Electrum, as pessoas sempre vão ter críticas a tudo, mas, né, eu acho que se o Bitcoin Core tem essa lista ali, não é sem razão. Então, é uma fonte interessante, né? Pra gente conhecer. O site, né, na verdade, é bitcoin.org só. E é inclusive o site que tá... Nem sei se vai dar pra ver aqui. Aqui. Tá no próprio white paper, né, do Bitcoin. Então, acho que é bem interessante nos guiarmos por isso. Então, nós vamos baixar a Electrum, tá? Basicamente, abrimos o Google... Electrum, escrevem aqui, né? Sempre é importante clicar no link certo, ter atenção para não ter nenhum patrocinado que é scam, né? E aí a gente vai clicar aqui. No meu caso, quando eu clicar, o meu navegador, ele vai abrir uma outra janela, tá? Assim, eu uso o Kaspersky como meu antivírus, então tudo que envolve banco, criptografia, site de várias coisas, ele sempre vai, ou ele me nega abrir, ou ele abre em outro navegador, tá? Então aqui, nesse caso, é o navegador com o Kaspersky, né? Um navegador que é mais protegido, né? E aí, basicamente, então, no caso de vocês, vai abrir isso aqui. Eu quero fazer um vídeo em breve mostrando pra vocês como verificar a assinatura. Não, acho que não cabe nesse vídeo de hoje, mas tem formas também pra você ter certeza que você tá baixando o arquivo certo, né? Mas aí vocês vão escolher aqui, tá? Qual é o caso de vocês. Vocês vão clicar, vão baixar. E aí, quando vocês baixarem, essa vai ser a abinha, tá? Que vai abrir pra vocês, tá? Então, aqui eu criei uma até pra teste pra gente fazer juntos. E vocês vão clicar em criar uma nova carteira, tá? Aí vocês vão, né? Esse arquivo não existe, ele tá criando aqui agora pra mim. Vou clicar em próximo. E é aqui só pra explicar pra vocês. Carteira padrão. O que é uma carteira padrão? É uma carteira normal, digamos. É a configuração mais padrão que a gente tem ali, mas sem apetrechos, digamos, né? Mas sem nenhuma configuração adicional. Carteira de autenticação em 2 etapas é um 2FA, igual vocês devem conhecer para outras coisas, né? Você vai linkar aqui, não sei, seu e-mail, seu celular, acho que é celular, alguma coisa, né? Para você usar como 2FA. Multisig é quando você vai criar uma carteira que requer pelo menos mais de uma assinatura para a movimentação dos fundos. É uma coisa super interessante, um mecanismo de segurança para você fazer a custódia de uma forma mais eficiente, mas a gente também não vai falar isso hoje. E aí você também pode importar chaves privadas, caso você já tenha. Nosso caso, carteira padrão. Próximo, aí aqui, né, é quando a gente vai clicar nessa. Se você já tivesse, tu vai em possuir uma semente. E aqui, se você fosse usar um dispositivo, né, um hard wallet, nesse caso, criar uma nova semente, tá? Quando vocês clicarem aqui em próximo, vou mostrar para vocês. Vai aparecer essas 12 palavras. Isso é a coisa mais importante de todas, né? Então tem nunca divulgue sua semente, nunca digite um site, não armazene eletronicamente, tá? Então vocês precisam guardar essas palavras da forma mais segura possível. E aí então, guardem, anotem, né? Sem ser no celular, sem ser no e-mail, sem ser no grupo do WhatsApp com você mesmo, no Telegram com você mesmo, nada disso. Anota aí no papelzinho e tu vai guardar isso em segurança.
E aí, quando você clicar em próximo, ele vai pedir para você confirmar essas palavras para ver se você anotou certo, tá? Eu vou até voltar aqui para vocês verem. Essa wallet, ela tô criando aqui agora, ela não vai servir para nada, né? Então, a gente vai... só para vocês verem, né, que essa não é uma wallet que vai ser utilizada. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona com ela aberta. Vamos lá, então, mexer um pouquinho na wallet. Depois que vocês, né, anotarem as chaves, vai abrir isso aqui. Acabei de fazer essa wallet com uma seed diferente, tá? Do que aquela que eu tinha exibido, obviamente. E aí, aqui, só pra, né, abrir também, só pra mostrar pra vocês como tudo funciona, nós temos essas janelinhas, tá? É muito simples. A mais importante, né, que você tá começando aqui, vai ser essa receber. Então, você vai, né, comprou lá na Exchange, vai enviar para sua wallet ou do peer-to-peer e vai enviar para a sua wallet. Então, tu vai precisar criar, né, aqui um pedido. Esse vencimento é uma questão de segurança, né, para você poder ter várias diferentes, para ninguém te traquear, digamos, né. Tu pode mudar aqui a configuração, mas vou colocar aqui um dia. E aí eu crio um pedido, tá? Aí aqui, esse é o meu endereço, basicamente, né? Eu posso colocar ele na versão de QR Code também, para enviar para quem tiver interesse em negociar comigo, né? Então aqui, basicamente, é o que é importante receber. Tu pode colocar um valor aqui para criar uma espécie de invoice, assim, né? Também enviar. Aí você vai colocar o endereço aqui, uma descrição se você quiser a quantidade de Bitcoin que você tem interesse. Aqui vai ficar a lista dos seus endereços, né? E aqui vai ficar o histórico de negociação quando elas existirem. E, cara, é basicamente isso. Aqui é pra Lightning, né? Então não vale muito a pena também vocês se atentarem. Mas é isso. É super simples. Você vai lidar basicamente com enviar e receber. Essas vão ser os endereços que você... Os endereços não, as abas que você vai utilizar. E é isso, é bem simples assim no final do dia, né? Quando você se acostuma, mas se acostumar às vezes é difícil. Mas o que é importante, né? Saber a diferença entre uma wallet, uma exchange, um peer-to-peer e sempre saber quão confiável é cada um deles, né? Então, no caso da wallet, tem que saber se é confiável, se tá baixando de um lugar seguro. No caso da exchange, exatamente a mesma coisa, se é confiável, se é seguro, com a reputação, se já tá ali há um tempo. E no caso do peer-to-peer, também. Todos eles você precisa saber se está acessando o link certo, a pessoa certa, né? Então, são as mesmas categorias de segurança que você precisa ter para negociar com cada um desses agentes. E aí, no final, comprar um pouquinho, sempre que possível, envia para o wallet, deixa ali e a gente aguarda que o Bitcoin chegue a 100 mil dólares na próxima all-time high, né? Que eu espero que aconteça até ali o final de 2025, que está distante, mas está próximo. E é isso, galera. De novo, se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, se inscreva na página. Espero que tenha ajudado quem está iniciando. Também peço que vocês compartilhem com aqueles amigos que estão começando, que querem começar agora nas criptomoedas, mas ainda estão com medo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!